Vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero falar a importância de estar no lugar certo. Gente, a melhor coisa é a gente estar no lugar certo. Como é importante a gente saber onde nós devemos estar e permanecer ali. Muitas vezes o problema é em saber qual é o meu lugar certo. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente com você. Aqui eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 91, o verso 1 e o verso 2. E eu estou abrindo aqui também a minha Bíblia para compartilhar aqui com você aquilo que o Senhor ele tem trazido ao meu coração, aquilo que Ele trouxe hoje pela manhã, aquilo que realmente eu quero dizer aí para você. A palavra do Senhor fala o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Outra versão, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É interessante, quando eu estava lendo essa palavra, orando, aqui fala de lugar. Quem? Aquele ou aquela que habita, que mora. E morar fala em algo constante. Você não mora um dia e sai. Para você dizer, eu moro ali, é porque você está ali todos os dias. Aquele que está ali. E qual que é o lugar que nós temos que estar a todo momento? E é interessante quando fala assim, que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos ali debaixo das asas do Senhor, mas caminhando com o Senhor, nós podemos ter um lugar ali que é o esconderijo. Você está dentro da sua casa, mas às vezes tem um lugarzinho ali, às vezes é o seu quarto, que é o seu lugar de maior liberdade, que é o seu lugar de maior intimidade, que é o seu lugar, assim, aquele seu local que você considera até o predileto. E o que diz aqui é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no abrigo e descansa à sombra. Interessante. Seu tempo com Deus. O seu tempo com Deus. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, suas experiências com o Senhor. O nosso tempo de qualidade com Deus, as nossas experiências com o Senhor, elas nos fazem dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Olha que interessante. Não é somente dizer, Ele é meu Deus. Eu amo Deus, mas você não relaciona com Ele. Aqui quando fala esconderijo, fala daquele lugar onde não é para todo mundo, é para algumas pessoas. Qual que é o esconderijo do Altíssimo? Qual que é o lugar onde é aquele lugar ali bem íntimo? Esse é o lugar que o Senhor ele deseja que você e que eu a gente habite. Habitar, morar todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele quer que o seu trabalho habite nesse esconderijo. Leva suas petições ali do trabalho para o Senhor. No seu tempo de intimidade com Deus, peça ao Senhor estratégias ali no seu trabalho, para você alcançar aquelas pessoas ali, porque na verdade nós somos missionários onde o Senhor nos coloca. O objetivo de estarmos nos lugares é para que o Evangelho seja proclamado. De quebra você ganha um salário, mas o propósito maior é você influenciar aquelas pessoas. Sua família, leva para o esconderijo. A família, no esconderijo, você pode dizer, o Senhor é o refúgio. Você está passando por um momento difícil, traição, dificuldade. Deus, Ele é o refúgio de quem pega essa circunstância e coloca ali naquele esconderijo e não sai dali, habitando ali. Deus restaura. Aqui fala, e descansa à sombra. Onipotente. Ele pode todas as coisas. O nosso Deus, onipotente, descansar em quem pode todas as coisas é bom ou é ruim? É maravilhoso. Descansar em quem pode. Descansar
em quem não sabe o que é falhar. Descansar em quem não sabe o que é fracasso. Descansar aonde? No Onipotente. E é então interessante que a palavra do Senhor fala que enquanto nós dormimos, Deus trabalha a nosso favor. Então, quando você também descansa à sombra, quando você se abriga nessa sombra, quando você... Deixa Deus trabalhar. Não adianta estressar, não adianta ficar ansioso, não adianta não dormir à noite. Você só vai acordar mais desgastado, você só vai acordar mais desgastada, mais estressado, vai falar mais alto com os outros. Por quê? Porque a paciência está menor, não dormiu direito. E o Senhor, Ele diz, habita ali no esconderijo, descansa nesse lugar. A palavra do Senhor fala que é dele todo o trabalho e o nosso trabalho é descansar. O que é o descanso? Descanso não é eu parar e ficar ali, é eu fazer aquilo que eu tenho que fazer e aguardar o que Deus tem para mim. Descansar no coração. Tem gente que está deitado, mas não descansa, a mente está acelerada. Não adianta, você tem que descansar de confiança. Aquele descanso de quê? Confia nele. Confia de tal maneira, fala aqui, descansa de tal maneira que você vai dizer, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha fortaleza. Eu confio no Senhor. É esse descanso que o Senhor nos diz. Como é bom a gente estar no lugar certo. Agora, esse descanso, ele vai vir para quem o quê? Quem habita, quem tem o hábito, quem tem o costume de morar no esconderijo. No seu tempo de intimidade com o Senhor, no seu tempo de relacionamento com o Senhor. Então não dá para ficar caminhando, habitando superficialmente perto de Deus. Isso não vai trazer segurança. Isso não vai te trazer aquela proteção. Vai mais para dentro. Vale a pena. Investe mais tempo para você ter as certezas e as convicções do Senhor no seu coração. E aí, independente daquilo que você esteja passando, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você vai poder dizer, o Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu baluarte. É em quem eu confio. Eu confio. Eu confio. Independente, eu confio. Quando nós temos uma convicção, independe das circunstâncias. Ele é e pronto. Seu pai é seu pai. Mas ele errou, mas ele continua sendo meu pai. Mas ele aprontou, mas ele continua sendo meu pai. Mas ele continua sendo meu pai. Confio em Deus. Mas as suas finanças estão com problema, mas eu continuo confiando em Deus. Mas aconteceu isso, mas eu continuo confiando em Deus. É isso que nós precisamos, essa convicção. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, para que a gente possa, sim, estar no lugar certo. E se não estamos, que a gente vá para esse lugar, que é o lugar de conforto, é o lugar de segurança, é o lugar de descanso. Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste nesse momento e venho te pedir, Espírito Santo, nos mostre o lugar que nós estamos, nos conduza ao lugar certo, nos ensine a habitar nesse lugar, a permanecer. Venhamos desfrutar desse lugar. Como da nossa casa, nos alegramos quando chegamos em casa, que esse lugar onde nós habitamos, esse esconderijo, nós venhamos ter desejo em entrar nele e não sair. Que nós venhamos, sim, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, nas experiências que o Senhor tem para nós. Deus, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu carinho, obrigada porque a tua palavra nos dá rumo, nos dá direção e nos mostra onde teremos respostas. Eu abençoo cada um que nos assiste com a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meu amigo Serginho? Amém. Ana Carolina Malta Oficial. Bênção pura. Começar segunda-feira assim. Eu sei que muita gente, Carol Malta, espera para começar o dia depois da devocional que a gente faz aqui. Sabia disso? Carol Malta, agora manda um beijo aí para a Igreja Lagoinha Buritis, igreja mais bonita de Belo Horizonte. E o pessoal já começa a participar aqui, né, Serginho? Com toda certeza. Pessoal do Buritis,
Lagoinha Buritis, um beijo no coração de vocês, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. E eu estarei aí ministrando. Já estou falando, pode falar? Pode falar. Dia 8 de março estarei aí ministrando para as mulheres. Querida pastora Aline e o pastor Serginho me convidaram e eu me senti muito honrada e já estou orando, gerando esse dia. Aí eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. E ó, achei lindo o que vocês fizeram ontem com o Serginho. Deus abençoe vocês cada dia mais. Como é lindo a gente ver, né? Honra é algo tão lindo. É algo realmente... Você sabe que eu viajo em várias igrejas. E viaja em várias maioneses também. Quando eu chego nos locais, Serginho, quando eu já vejo honra acontecendo, eu já sei que ali as ministrações serão completamente diferentes. É realmente céu na terra. Onde há honra, Deus se manifesta. Onde a honra faz diferença. Então, continuem sim honrando os seus líderes, cuidando deles, porque, ó, nós somos tudo carne e osso, somos tudo gente, temos defeitos, dificuldades e também gostamos de receber carinho, gostamos de ser amado. Então, cuida do Serginho mesmo, gente. Cuida do que ele precisa. Vou fazer aqui a carinha Acho que vocês deviam cuidar até de manhã também, gente. Leva eles de manhã para sua casa, que aí fica aí, não tem que vir para cá. Imagina, sei lá, na casa dos meninos, cada dia um no Buritis. Pessoal, faz convite aí, cada dia um de manhã no Buritis. Isso para mim vai ser... Vai ser uma beleza, bênção. que aí eu não vou ter você aqui. E eu vou ficar livre. É isso aí, Carol Malta. Carol Malta, fala. Nós vamos falar agora sobre um assunto sobre a puberdade precoce. Olha. Você sabe que pode afetar o crescimento dos childrens? Olha que interessante. Verdade. Então, deixa eu falar com o pessoal aqui. Bora lá. Porque eu quero dar um recado aqui aos meus colegas papais, mamães, para ficarem atentos aos sinais da puberdade precoce, porque isso pode ajudar e evitar os problemas do crescimento dos nossos filhos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica endocrinologista, doutora Alessandra Coutinho. Doutora Alessandra, bom dia. Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Que honra tê-la aqui novamente. Obrigada. Obrigado, viu? Um prazer, obrigada. Doutora, falar sobre essa puberdade precoce e ficar atento aos sinais. Parece que são duas coisas assim ainda muito distantes do dia a dia aí de alguns papais e mamães, não é? Porque às vezes a puberdade, os sinais que evidenciam, pode já ser aquela coisa meio tabu, assim, não é? E agora, saber que é precoce, aí piora mais ainda. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. A puberdade fisiológica, né, ela tem um momento que ela acontece normalmente. A grande preocupação é quando isso antecipa, né? Então, nas meninas, normalmente a gente ainda usa um ponto de corte aí, quando acontece assim, abaixo dos 8 anos, né? E dos meninos abaixo dos 9 anos. Tem alguns estudos até sugerindo que talvez esse valor das meninas devia ser antecipado. Existem estudos mostrando que meninas, principalmente meninas de descendência afro-americana, elas poderiam entrar na puberdade até mais cedo, em torno de 6 anos. Uau! E mesmo meninas de outras etnias em torno de 7 anos. Mas a gente ainda considera o ponto de corte 8 para meninas e 9 para meninos. Então, chegando esses sinais evidenciando antes de 8 para as meninas e antes de 9 para os meninos, incide na puberdade precoce, isso. Esses sinais. Na verdade, faz a gente ter que investigar, né? Então, a gente vê, né, os sinais, né, a mama sendo desenvolvida antes. E existem fatores que pode acontecer a gente ter desenvolvimento de mamas ou desenvolvimento de alguns pelinhos antes disso. Isso é uma coisa benigna, não ser puberdade precoce. Por isso que é importante referenciar aí para um cuidado para a gente investigar e ver se realmente... Que aí é saber, esses sinais, por exemplo, mama, os pelos... É uma coisa, pode aparecer normal, está tudo certo. Mas aquele outro conjunto de fatores aí hormonais, etc., que precisam ser muito bem investigados para ver o que pode levar. Exatamente. E evitar os problemas que a gente Exatamente, quer para aqui ver mostrar. Se é uma forma progressiva, né? Que realmente acontecer isso antes da hora e realmente pode ser um problema, igual você falou, com relação ao crescimento. Agora, em termos de fatores, vamos dizer assim, causais para essa precocidade, o que a ciência
tem apontado aí como esses fatores aí? Nas meninas, a maioria dos casos são de forma que a gente considera idiopática, não existe uma causa que determina aquilo. Então, alguns fatores têm sido implicados, né? O próprio fator ambiental tem sido implicado mesmo, o excesso de estímulo, né? Desencadeando alguns estímulos cerebrais mesmo que vão gerar pulsos hormonais mais precoces. Existe uma coisa que tem sido muito estudada e muito falada hoje, são os disruptores endócrinos, que são algumas substâncias que a gente é exposto durante a nossa vida que favoreceriam essa precocidade sexual. Então, hoje é muito conhecido o bisfenol, né, que é aquele produto que é liberado do plástico de mamadeira, de produtos tipo vasilhinhas de colocar lanche, quando aquilo ali é aquecido, principalmente aquecido em micro-ondas, isso libera algumas substâncias, e o bisfenol é bem conhecido, uma substância que está relacionada ao desenvolvimento de puberdade precoce. Por isso que foi proibido há alguns anos, né? Acho que em 2011, no Brasil, a legislação proibiu o uso de plásticos que liberem o bisfenol. Alguns produtos também de cabelo, com derivados de petróleo, por isso que hoje a gente, sempre quando vai olhar o shampoo, sem petrolato, né? Porque substâncias também presentes em produtos de cosméticos também poderiam estar associados a esses disruptores endócrinos, são substâncias que vão desencadear algumas alterações hormonais, isso é muito bem conhecido, assim. Tem sido estudado bastante. Então, doutora, para que os pais entendam, aprendam aí sobre como identificar esses sinais precoces aí dessa puberdade, nós vamos ilustrar alguns e a senhora comentar para a gente, por favor. Primeiro, pode colocar na tela aí, nós vamos falar que é o aparecimento das mamas em meninas com 8 anos de idade, né? Ali está passando ali um artista ali, passando um desodorante ali, mas a evidência ali desse aparecimento de mamas em meninas com 8 anos. Isso, normalmente a gente vai observar, é bem fácil, é visual, né? Agora, confunde um pouco, às vezes, as meninas que estão com sobrepeso ou com obesidade, que às vezes elas têm uma lipomastia, que na verdade é um pouco de gordura na mama, né? Então, na verdade, não é mama mesmo, é só uma gordurinha. Então, às vezes você pega uma menininha de 6 anos mais gordinha, ela tem até pela predisposição, assim, já até da genética, já evidencia, assim, né? E não quer dizer que seja a mama em si. Exatamente, então tem que palpar, então é importante o médico examinar mesmo, não é só visual, tem que palpar a mama mesmo para ver se realmente é uma mama. Normalmente as meninas vão desenvolver mama acima dos 8 anos. Existe um percentual de meninas que aos 7 anos já podem começar a surgir mama, é possível, por isso que sempre tem que olhar. Assim, a gente fala assim, que não quer dizer que aos 7 anos assim, que sempre vai ser patológico, não. Pode ser que seja benigno, não tem nenhum significado. Tem que investigar. Então, mas como regra, 8 anos, antes dos 8 começou a aparecer mama, tem que olhar. Então, apareceu a mama com 7 anos, ali já começou. Levou ao médico, aí levou ao pediatra, né? É a primeira busca ali, é o pediatra. E aí, então, ele vai fazer essa investigação. O que pode aparecer já diagnosticando ali essa puberdade precoce ali? O que vai se buscar nesses exames? A gente vai procurar ver se já tem algum estímulo hormonal central já desencadeando a puberdade. Então, a gente tem algumas dosagens hormonais que a gente pode fazer. A gente pode também fazer uma avaliação da idade óssea, que é para a gente ver se existe se é só a mama está desenvolvendo ou se a gente tem uma aceleração também do osso da criança, quer dizer que ela está progredindo. Os hormônios sexuais, eles estimulam o desenvolvimento ósseo, a maturação óssea. Então, a gente vai procurar uma aceleração da idade óssea. E isso preocupa. No caso, quando a gente encontra uma idade óssea avançada ou uma criança que está acelerando muito o crescimento antes da hora, antes do estirão, o estirão ele é um pouco mais tardio, é um caso... O estirão vem ali por volta, às vezes, de 11, 12 anos, ele é um pouco aí, mais né? tardio, exatamente. Às vezes a gente pega esse estirão muito rápido, muito cedo. É um caso que a gente tem que investigar, porque pode ser um caso que a gente tem que bloquear essa puberdade. Muito bom. Então, agora, para você, papai, para você, mamãe, ficarem atentos aí ao desenvolvimento bacana dos seus filhos, outro sinal que pode estar evidenciando aí essa puberdade precoce é o aparecimento aí de pelos pubianos e axilares na turminha aí.
Exatamente. A gente tem duas condições que podem acontecer. A gente tem a liberação dos hormônios, né, cerebrais, estimulando o desenvolvimento da puberdade, estimulando as gônadas, os ovários e os testículos. E a gente tem um evento independente, que seria um estímulo da suprarrenal, de uma outra glândula. Então, o desenvolvimento dos pelos está muito relacionado com a suprarrenal, que é uma glândula que libera hormônios, né, mas não são as gônadas mesmo, não é ovário, não é quase o cortisol, né? Exatamente, o próprio cortisol. E isso às vezes acontece bem precoce, então, mas pode ser um sinal de puberdade também. Então, quando começa a aparecer pelinhos pubianos, principalmente, a gente tem que investigar para saber se realmente está desencadeando uma puberdade precoce ou se é só um estímulo mesmo da suprarrenal acontecendo um pouquinho mais cedo. E pode também ter fatores, talvez, genéticos e associados aí que vai dar, precisa ser constatado a condição natural disso, né? Por exemplo, os pais que têm muitos pelos assim e tal. Tem fatores realmente genéticos que são importantes. E no caso dos pelos, desses estímulos da glândula suprarrenal, é muito comum a gente ter também odor axilar. Às vezes não tem o pelo, mas tem o odor. Já pode ser um sinal de estar desencadeando. E tem algumas doenças genéticas também que podem causar isso, que às vezes vão ser descobertas só nessa fase. Então, a hiperplasia da suprarrenal é uma doença genética importante, que tem todo um tratamento bem específico e ela causa uma pseudo-puberdade precoce, é o que a gente chama de puberdade precoce periférica, ela é uma falsa puberdade precoce. Né? E ela, na verdade, na menina, ela pode, ao invés da menina progredir para os sinais de características sexuais secundárias femininas, pode ser características sexuais secundárias masculinas. Então, ela pode virilizar a menina adquirir algumas características masculinas. Da testosterona já mais liberada ali. Exatamente. E ela já vai tomando. Exatamente. Então, é muito importante a gente tentar, né, descartar isso. Então, pelos surgindo mais cedo aí, meninos abaixo de 9 anos, meninas abaixo de 8 anos, é bom levar. Pode ser uma condição benigna, mas é bom olhar. Nesse caso aí da hiperplasia da suprarrenal, às vezes muitos pais podem confundir isso até com fatores só ambientais, né? Minha menina não, ela está muito masculinizada, então eu tenho que fazer isso. Não, às vezes é uma questão natural de hormônio e que isso é de nascença, na verdade. E que os pais precisam ficar atentos, até por causa aí também da escola, para não ter o bullying, alguma coisa assim, né? Porque às vezes começa a surgir pelos ali, as outras crianças colocam apelido, né? Já classificam. Exatamente. E isso é uma condição que às vezes a gente só descobre nessa fase mesmo. Às vezes a gente só vai descobrir uma hiperplasia adrenal, que a criança nasceu com aquilo, nessa faixa etária. Então, é muito importante a gente olhar. Interessante. Agora, então, doutora, a gente falou aqui algo que incide um pouquinho mais para as meninas, né? O primeiro ponto das mamas e as meninas, do surgimento dos pelos, meninos e meninas. Agora, esse evidencia muito nos meninos, que é o aumento do volume testicular, né, em meninos até 9 anos de idade. Exatamente, isso aí tem que examinar, por isso que a criança tem que ter um pediatra para examinar, porque o pai às vezes vai ter dificuldade de medir um testículo. Esse é um grande problema dos pediatras, né? Os pais estão vivendo de PA em PA, mas esquecem desse acompanhamento aí, né? Que é super importante. Então, o aumento do volume testicular, ele é super importante, é um sinal de puberdade e a gente tem que, e existe um método de medir. Então, às vezes o pai vai ter dificuldade de palpar um testículo não é uma coisa muito simples, não. Então, tem que medir direitinho porque é um sinal. Então, além dos pelos, nos meninos, o aumento do volume testicular também é muito importante. E até porque o médico, se ele vem acompanhando o pediatra, ele está vendo o que é a faixa do crescimento daquele garoto, né? O próprio testículo, que você está tudo certinho, porque tem outros fatores também, pode ali, o testículo, esqueci o nome, como é que fala? Um trauma, uma condição, exatamente. Então. E no caso dos meninos, principalmente, é muito importante porque 90% dos casos de puberdade precoce em meninos tem uma causa secundária. Existe um fator, né? E normalmente é um fator do sistema nervoso central, uma alteração cerebral, que pode ser um tumor, pode ser uma malformação cerebral, então pode ser uma infecção do sistema nervoso central. Então, na verdade, no menino, principalmente, puberdade precoce não é só questão de bloquear a puberdade, é entender a causa, porque às vezes pode ser uma causa até mais séria do que o próprio problema da puberdade. Então, só evidenciou ali, né? Exatamente. Às vezes, a única manifestação de um tumor cerebral no menino
É uma puberdade precoce, uma coisa essa eu assustadora. não sabia e não tinha ouvido falar. Tá vendo, gente? Esse é o de tudo um pouco, presta serviço de utilidade pública aí, essa aula aqui de anatomia, aqui para você e de fisiologia também, né? Então, agora, doutora, nós vamos falar aqui sobre outra evidência que pode apontar aí uma puberdade precoce, é o sangramento vaginal aí nas nossas menininhas. Exatamente, isso eu acho que é o que chama mais atenção, né? Quando acontece, assusta. Existem alguns sangramentos vaginais que a gente tem que investigar, porque tem outras causas também, que não é só puberdade precoce, né? Então, assim, abuso, sempre a gente tem que ficar atento, corpo estranho, né? na região vaginal. Então, tem outras coisas que podem ser, mas pode ser um sinal de puberdade precoce, né? A menina lá com 8 anos de idade tem um sangramento vaginal, tem que investigar, sim, pode ser sim. Existe até uma condição que pode acontecer só um sangramento por um estímulo hormonal transitório e que resolve, que não vai acontecer nada, não vai progredir para a puberdade, mas tem que ficar atento. Então, é um caso que normalmente as pessoas levam ao médico quando a gente tem um sangramento vaginal precoce. E dentro desse contexto, vale sempre lembrar também, não é, doutora Alessandra? A questão da participação dos pais no dia a dia ali dos seus filhos, ter essa liberdade, ter essa intimidade ali para até, for o caso assim, de estar vendo a troca, observar ali a calcinha da menina, esse desenvolvimento, a postura do menino, isso tudo é importante para poder ficar atento, porque talvez essa distância, esse hiato aí que separa pais e filhos, pode ser tarde demais depois. Exatamente. Né? E essa é uma idade, né, 8, 9 anos, que as crianças elas começam a fazer tudo sozinhas. Elas tomam banho sozinhas, elas querem banheiro sozinhas. Então é importante os pais, mesmo que deem, e tem que dar autonomia para a criança, para eles acompanharem. Então, tem que dar privacidade também, mas o pai tem direito, a mãe exatamente. Tem direito a ter essa observação. Exatamente. Não é invadir a privacidade. Não, é cuidar da saúde mesmo. Então, é importante, sim. Eu acho que os pais têm que participar mesmo, né, do cuidado da criança e não delegar só, ou deixar a criança totalmente sozinha, ou delegar babás, outras pessoas que não vão, né, estar tão atentas igual os pais. Então, acho muito importante. Porque, por exemplo, uma criança, sendo uma menina ou um menino, eles podem ficar até sem graça de falar com os pais, dependendo dessa distância. A menina falar, não vou falar com a minha mãe que teve esse sangramento aqui não, porque senão ela vai contar para minha avó, vai contar para minha tia, meu irmão vai me zoar e vai ver, na escola vai saber, daqui a pouco coloca lá na rede super que eu estou com esse sangramento. Aí ela vai e retrai. O menino, olha, eu estou com aqui, meu testículo está aumentando, está incomodando, eu estou sentindo, sei lá, tantas coisas. Não vou falar não, porque isso aqui... Fica com vergonha. E tem esse bloqueio. Né? Exatamente. Então, o pai tem que ser muito presente, o pai, a mãe, está, né, aberto, né, para isso. Né? Acho que isso é fundamental. Né? É verdade. E agora, para a gente frisar para vocês aí de casa, que é uma evidência também importante dessa puberdade precoce, é essa aceleração na velocidade do crescimento aí em ambos os sexos. Exatamente. A gente sempre quer que as crianças cresçam, né? Então, a gente gosta do nosso ideal, mas às vezes uma criança está acelerando demais, está crescendo mais do que o esperado, é importante ficar atento. Então, às vezes aqueles estímulos hormonais estão fazendo o crescimento acelerar muito, o osso acaba amadurecendo antes da hora e a criança chega numa altura final menor do que o esperado, às vezes até 10 centímetros abaixo do que seria o esperado pela idade. Então, acelerar o crescimento, crescer é importante, mas quando a gente vê que aquela criança está crescendo mais do que o esperado para a idade, está muito maior que as colegas, é importante ficar atento. Pode ser só um fator mesmo normal, ser uma criança que vai ser mais alta mesmo, mas pode ser uma criança que está acelerando antes da hora e que vai parar. Então, às vezes, o crescimento acelerado é importante. A gente consegue ver isso na idade óssea também, avaliando o osso da criança, a gente consegue, pelo raio-x simples da mão da criança, a gente consegue ver se esse osso está acelerando demais, né? É importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, eu acompanhei muito isso até por questões pessoais. Quando meu filho nasceu, o pediatra dele, ele sempre fazia aquela marcação da curva de crescimento. E ele falou, caminhando como está, João Pedro vai ter entre 1,85 e 1,90. Ele hoje, com 15 anos, já está com 1,85. Entendi. Então, quer dizer, cumpriu tudo certinho, porque a gente
veio acompanhando, deu tudo certo, felizmente, né? Então, é uma ciência exata quando se fala desse cuidado. Isso é muito singular, muito sublime, assim, principalmente para os pais aprenderem e também acompanharem. Exatamente. Né? Quando a criança, você consegue vigiar isso, você vai no médico regularmente, você tem a curva de crescimento, é muito melhor, porque às vezes você nunca leva no médico. De repente você chega lá, minha criança ou cresceu demais ou está muito pequena, mas você não tem o histórico dela, né? Porque foi só em pronto atendimento. Então tem que ter isso mesmo. É importante essa vigilância, assim. Gente, muito bacana aqui conversar sobre esse assunto, principalmente para nós que somos pais e para aqueles que querem, desejam ser pais aí. É importante ficar atento a todo esse desenvolvimento e nessa fase especial, como a doutora Alessandra Coutinho aqui nos falou, sobre ali o menino retrai mais, a menina também, quer mais privacidade. Papai e mamãe têm que ficar atento a esses sinais aí de uma possível puberdade precoce. Doutora Alessandra, só agradecimentos. Foi muito rico o nosso bate-papo, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito obrigada. Volte sempre. A casa é sua já. Muito obrigada. E agora, pessoal, eu quero também fazer um convite para você. Segunda-feira é dia de festa também, gente. Para com esse negócio de segunda brava, que negócio... Não, nós temos que ser assim alegre. Hoje é o dia que o Senhor fez. E hoje, na Lagoinha, às 19h30, eu te convido para a comemoração especial de 1 ano do culto Noite de Milagres, com a participação especial de Eli Soares, entrada franca, você e sua família devem estar presentes lá na nossa Lagoinha para esse culto especial, culto de milagres, 1 ano, ou seja, temos que comemorar. Então, vocês são os nossos convidados e queremos ali abençoá-los de uma forma muito especial. Aqui você vai ter aí, como né, já disse aqui, a participação do Eli Soares, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua história, e eu tenho certeza que vai ser uma noite marcante também. Amém? Então, vocês são os nossos convidados, prepare-se, vai ser bênção. E agora, depois desse bate-papo, depois deste convite para você, nós vamos de músicas aqui com essa banda incrível lá da nossa Fábrica de Artes da Lagoinha.
volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que tem de tudo muito pra você, muito conteúdo, muita informação, porque você merece. Eu quero aqui, ó, sua participação, gente. O WhatsApp está aqui nas minhas mãos. 319-8402-9756, 319-8402-9756. Manda pra cá, coloca seu nome, coloca aqui o nome da sua cidade, coloca aqui o seu estado. A gente quer mandar um beijo pra você, a gente quer abençoar você, quer honrar você que tá aí, ó. Tem gente que estamos ligadinho aqui na Rede Super. O Breno Augusto Silveira. Então, falou, Belo Horizonte, está aparecendo aqui, ó, DDD 31, pode ser que seja. Então, manda para cá, porque a gente realmente quer agradecer a sua participação. Não gosto de fazer entrevista sozinha, não. E aproveita e tira suas dúvidas. Com o avanço tecnológico, muitas profissões aí estão deixando de existir, gente. Dando aí lugar também a milhares de novas oportunidades, né? E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o Leandro Camargo, que é especialista em marketing digital. Muito bom dia, Leandro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom ter você aqui conosco. Obrigado. Leandro, quando a gente fala muitas profissões deixam de existir, isso é bom ou é ruim? Essa questão até de realmente novas oportunidades surgem, mas o ideal seria manter as antigas e ter novas oportunidades. Quando acaba uma, dá um problema no outro. Como que você vê? Tudo é o espectro que você olha, obviamente, né? Sim. Todas as profissões serão impactadas, em menor grau ou maior grau. Algumas vão deixar de existir, principalmente as bem operacionais, e milhares de outras surgirão. Então, assim, eu penso que é uma boa notícia. Sim. As pessoas vão ter trabalhos que vão ser que vão exigir mais da mente e menos do corpo. Sim. Né? E que isso é algo benéfico que a tecnologia traz, né? De melhorar a vida das pessoas, inclusive no trabalho. Né? Então, assim, tem os dois lados da moeda. Sim. Obviamente, quem vai ficar para trás é quem não se preparar, obviamente. E aí eu pergunto, como se dar bem nesse novo mercado? Existem algumas peculiaridades. Por exemplo, o sistema educacional não está preparado para preparar as pessoas para poder estar nesse mercado de trabalho. Então, assim, o se dar bem, ele é muito mais do que simplesmente buscar estudar mais, se atualizar mais. A gente tem algumas outras características, como dinamismo, ser mais autodidata, ou seja, aprender sozinho, né, e não depender de outrem para poder buscar conhecimento, e não só buscar, mas aprender. E aí tem algumas características que as empresas estão exigindo, ser mais específico, resolver mais especialista. As empresas estão procurando especialistas com visão generalista. Então, assim, você tem que saber olhar para o todo e resolver um problema específico. Entendi. Porque se você é específico em um, mas se você olha tudo, às vezes ele dispensa o outro e fica com você. Quem souber mais e for mais específico, tem mais oportunidade. Quem souber mais do todo e ser mais específico, ele tem muito mais oportunidade. E dinamismo, né? Obviamente, o inglês é algo que hoje assim, já a nossa segunda língua tem, de todos os profissionais que querem galgar alguma coisa de uma carreira com mais sucesso, o inglês obviamente é fundamental, até por causa desse autodidata. Muitos desses conteúdos, eles são em inglês, eles não têm nem tradução para o português. Então, os profissionais que estão na vanguarda, que estão à frente, eles têm que buscar no inglês o conhecimento. Entendi. Tem até, eu queria colocar, a gente vai falar sobre as 5 profissões aí do futuro. Vamos bater um papo sobre elas. Coloca aí na tela, por favor. Aí, bioquímico de nanotecnologia. A medicina, sem dúvida, é uma das áreas mais afetadas. A medicina está sofrendo uma transformação gigante, e a nanotecnologia, né, que trata especialmente de células, enfim, de todas as situações, está sendo muito requisitada. Tem uma profissão em relação à medicina que é editor de DNA, ou seja,
os profissionais que vão editar DNAs para poder, de uma certa forma, mexer no ser humano, né? Tem até perguntas chegando aqui, Leandro. Vai ter espaço para todo mundo? Vai ter espaço para todo mundo. E por incrível que pareça, hoje já existe uma demanda que ela não é suprida. Existe uma enormidade de profissões que estão sendo demandadas e não há pessoas para poder cobrir essas vagas. A gente, na área de tecnologia, a gente tem muita dificuldade. Inúmeras dificuldades, sim. Inúmeras dificuldades. Por exemplo, hoje uma necessidade latente em Belo Horizonte é para cientista de dados. Né, que é até uma outra profissão que a gente... Isso que a gente vai falar. Que a gente vai falar. É uma profissão que as pessoas elas estão escolhendo o lugar onde que elas vão trabalhar. Olha... Então, entendi. existem inúmeras oportunidades. Existem inúmeras oportunidades. As oportunidades estão aí, elas vão crescer. E o receio de quem trabalha com tecnologia é justamente isso, não ter mão de obra para poder... Olha para você ver. Vai evoluindo, mas não tem mão de obra para poder trabalhar, acaba que para do mesmo jeito. Sim, sim. E assim, salários... Bons salários. Não, de júniores, hoje um cientista de dados júnior começa ganhando 10, 15 mil reais. Gente, olha para você ver. Né? Oportunidade, gente, autodidata, começa aí. Começa, às vezes fala assim, não sei nem o que é isso, então vai procurar, né? Procura saber, quem sabe você acaba agradando, identificando e pode ser uma oportunidade. Sim, sem dúvida. Tem uma outra também profissão que é engenharia de automação. Ah, sem dúvida. A indústria 4.0, ela tem revolucionado o mercado, né? Assim, recentemente, um dos motivos pelos quais a Ford tirou a fábrica lá de São Paulo foi justamente essa readaptação do novo momento da indústria. E a engenharia de automação é o pilar da indústria 4.0. Então, ela está aí justamente para poder ser esse elo de ligação, né? E aí... Ô, Leandro, quando fala, assim, por exemplo, dessa mudança, que novas oportunidades e tudo, também a gente poderia entender que é uma fase onde também pode se aproveitar mais a pessoa mais velha? Não só o jovem, se ela realmente se capacitar nisso, é a oportunidade que ela tem de poder desfrutar? Sim, as empresas elas têm uma necessidade muito de uma... Mais experiente, né? De pessoas mais experientes numa área mais consultiva, né? Porque elas já passaram por várias situações, vários problemas e elas têm um olhar diferente. Então, juntando essa experiência com a tecnologia, é algo que é extremamente valioso para a gente poder resolver os problemas. Então, assim, a gente tem a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente não tem a experiência. Então, profissionais que tenham essa experiência, eles estão sendo muito valiosos para as empresas de uma forma mais consultiva, né, com um olhar diferente, sem dúvida nenhuma. Tem também a primeira, então, a bioquímica, a segunda, engenharia, analista de mídias sociais. Nós estamos hoje aqui em volta em várias mídias sociais. Você está aí conversando com o seu público. Isso. E o comportamento do consumidor mudou, né? O consumidor ele não compra como ele comprava há 15 anos atrás. Então, as mídias sociais, elas são um dos grandes canais das empresas e das marcas hoje. Então, o profissional que pudesse qualificar nessa área, e que até eu sou professor nessa área, então eu falo com... É uma oportunidade gigantesca também, porque as empresas, até hoje, elas não sabem como realizar a sua estratégia nas redes sociais, atendimento, falar com o público, o que deve ser feito, a que hora. Então, assim, é uma necessidade latente. O que seria esse analista de mídias sociais? Assim, ele vai observar o horário certo da publicação? Ele também vai fazer arte? Ou esse seria o designer? Não, esse seria o designer. Ele é o mais preocupado com a parte de números. Então, que conteúdos geram mais engajamento, né? O que você disse, os melhores horários. Ele é o que vai pensar mais estrategicamente em tipos de conteúdos que estão gerando mais engajamento. Pensar em editorias para ter variações de tipos de conteúdos diferentes.
em relação ao atendimento, como é que está sendo o desempenho, a questão das métricas, que para a gente do marketing digital é extremamente importante. Então, ele vai ter uma visão mais estratégica e tática. Aí tem o profissional que cria o conteúdo escrito, que pode ser o jornalista. E mais diretiva também, né? Porque você também não fica perdendo tempo. Às vezes você vai gastar algo importante em um horário que ninguém vai ver. Exatamente. Você, tipo, perdeu aquilo. Perdeu o seu esforço, né? Então, é o profissional que canaliza o que deve ser feito na hora certa, no momento certo, para que as empresas alcancem mais sucesso. Você sabe, Leandro, eu achava que tinha muita gente nessa área. Não tem. Eu sou professor em 5 instituições de ensino dessa área. Eu achava que muita gente estava fazendo. Enfim. Ou às vezes tem, mas eles não estão qualificados. Na verdade, pelo fato de todos estarmos nas redes sociais, a gente se acha um pouco entendido, né? Então, assim, existem profissionais que tratam do assunto, mas sem a qualificação necessária. Então, assim, é um mercado que ainda está amadurecendo ainda, carece de profissionais qualificados. Isso também é um trabalho que pode ser feito na sua casa. Sim. Aí você pode ter mais de prestar serviço para mais de uma empresa. Sem dúvida nenhuma. Cuidar ali de cada um. Sem dúvida nenhuma. Porque isso realmente não é fácil mesmo, não, gente. É raro a gente que mexe com essas coisas. Não. Você tem uma pessoa para mexer, é um desafio. É um desafio. E não só e é um desafio e é um profissional que gera resultado. Então, assim, não é só simplesmente pelo fato de você conseguir analisar de forma diferente, não. Se fizer da forma adequada, gera resultado. Se tiver dúvida, manda para cá, 319-8402-9756. Participa aqui conosco. Tem uma outra profissão que é o cientista de dados. Com as novas tecnologias, né, as próprias redes sociais, enfim, todas as empresas, Google, a gente está gerando uma quantidade de dados nunca antes vista. E aí a gente consegue entender o comportamento das pessoas no meio digital. Sim. E através dessa quantidade de informações que são geradas, a gente não tem cientistas e analistas para poderem ver esses dados para tomar as decisões corretas. Então, os dados eles estão crescendo exponencialmente e não tem ninguém para olhar para aquilo e falar o que isso significa, qual a decisão que eu vou tomar. Então, desde coisas mais simples, do tipo, quantos minutos a pessoa fica no meu site, do tipo, quantas páginas ela navega dentro do meu site, Sim. ou dentro de um e-commerce, por que ela deixou de comprar aquele produto. E para isso tudo a gente tem números, tudo. E até para processos, e até para outras coisas, que não só a internet. Então, assim, dentro da sua própria empresa, você tem uma infinidade de dados que você não sabe fazer, né? E aí a gente tem um outro pilar disso também, que é a inteligência artificial, que aí é o outro fator disruptivo, né? O cientista de dados, ele lida com a inteligência artificial. Sim. Então, analisar os dados e fazer com que a própria, a gente chama de máquina, né? O próprio Sim. sistema analise esses dados e tome decisões por ele mesmo, e não, sem necessidade do homem. Você vai rir. Eu lembrei quando eu fiz o primeiro curso de Excel, que tinha a fórmula. Sim. Aí quando eu deixava lá, só colocava, ele já dava o resultado. Não, você foi lá no tempo arcaico. Não, mas a sua linha de raciocínio é essa mesmo. A sua linha de raciocínio é essa mesmo. A resposta é interessante que, Leandro, se tiver uma empresa que tem um analista de mídias e um cientista de dados, acabou. Sim. Sim, aí a gente... Eles trabalham juntos. Sim, de alguma forma. Formação. Sim. De um ajuda no outro. Isso, e o cientista de dados, inclusive, analisa dados de redes sociais. Então, assim, e na verdade o que é disruptivo é a inteligência artificial, porque no seu Excel, ele já era programado, a partir do momento que você colocava um dado, para executar uma tarefa. Era. A diferença da inteligência artificial é que lá, você coloca os números e ele vai pensar o resultado que ele vai te dar. Olha, e não você pré-determinar isso. Olha, interessante. Isso que são sistemas cognitivos, a inteligência de dados é isso aí. A inteligência artificial. Ué, gente, imagina se você for cientista de dados e analista de mídias. Uma pessoa, os dois cargos, imagina? Sim. Você vai
Você é muito bem sucedido. Vai. Cuidado de idosos também. Sim, é um outro. É uma profissão super do futuro, né? Na verdade, existem algumas coisas que a máquina não vai substituir, né? Que é a empatia, o relacionamento, o toque, né? Verdade. O olhar, o carinho. E aí, não só por causa do envelhecimento da população, né? Sim. As pessoas Tem outras do ficando mais tipo, velhas, né? Mais saudáveis também. Sim, mas ao mesmo tempo as doenças do século XXI, né? Os terapeutas, né? Enfim, para tratar das doenças da alma, né? Eu falo assim, elas estão mais lúcidas, mas por estar mais só, tem mais problemas emocionais. Solidão. Né? Então, tipo assim, nenhuma. a gente vê tantas pessoas com 70, 75, 80 anos bem, saudáveis, uma boa cognição e tudo, mas às vezes fica sozinho e aí vai gerando uma doença, aí Sim. adoece. Sim. Aí adoece a alma, aí vai, é interessante, engraçado, isso. né? Sim, esses profissionais vão ser super solicitados, já estão sendo, né? É verdade. E é um dom, né? É um dom, não é para qualquer um. E aí, assim, é uma das coisas que a máquina nunca vai substituir. Né? Nunca. Hoje, o que você observa, Leandro? Porque as pessoas hoje, você dá aula na faculdade, então, por exemplo, hoje as pessoas às vezes estão muito boas tecnicamente, mas emocionalmente não sabem lidar. Né? Então, às vezes, elas estão perdendo oportunidade por não conseguir se relacionar, se manter. Sim. Justamente por focar só na máquina. Porque a máquina não te confronta, a máquina não te faz crescer nesse sentido. Sim. O que você tem observado aí, né, no seu dia a dia e caminhando? Sem dúvida, e é tão interessante que as empresas estão se preocupando com isso. Então, aqueles programadores, aquelas pessoas que estão lidadas a tratar só com a máquina, com o computador, elas estão dando suporte para que eles consigam tratar com gente, né? Então, assim, a gente tem, né, o coeficiente emocional, que é tanto mais falado hoje do que o próprio QI, ele tem sido cada vez mais importante. Então, até a formação de líderes, né? A gente tem uma dificuldade hoje para formar líderes. Pessoas que têm... né? Empatia é uma das principais habilidades, a gente chama de skills que todos os profissionais têm que ter. Então, assim, ter a capacidade de fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, né? Que se conectem a você. É verdade. Então, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí é algo isso fideliza. Se você conquistou, acabou. Filho. Acabou. Fideliza o seu time, o seu chefe, os clientes, enfim. Hoje em dia eu observo relacionamento, a diferença. A diferença. Tocar. Sim. Porque hoje ninguém toca, é tudo... Uhum. Mandou, é tudo virtual, né? Tudo tá virtual. Precisando ter coisa real, gente. Né? Muito. Leandro, eu quero te agradecer imensamente. Opa, Volte sempre. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Aprendemos muito. Venha, continue vindo para dar aulas pra gente. Muito obrigado. Serginho, você entendeu aí as profissões? É isso aí, Carol Malta. Eu vou investir em cuidador de idosos, assim, para cuidar, assim, de você e tal, pessoal. Muito legal, Carol. Esses aí são os desafios aí desse novo tempo que a gente está aproximando aí, né? Muito legal. Agora, Carol, nós temos aqui um assunto bacana e convite aí, pessoal do Castelo, BH, do Brasil, todo mundo, gente. Estão abertas as inscrições para os cursos na Fábrica de Artes da Igreja Batista da Lagoinha. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a nossa querida pastora, doutora, musicista, gente fina da melhor qualidade, Laís Fabs, que é professora de piano e teoria musical na nossa Fábrica de Artes. Laís, bom dia. Deus te abençoe. Tudo bem? Honra tê-lo aqui conosco. Imagina. Estava ali no piano, ali tocando para a gente. Daqui a pouco vai tocar mais? Não, senão a gente não vai pagar o vale transporte. Não, a gente vai tocar mais. Tem então mais tá certo. Então daqui a pouco pode liberar o vale transporte. Mas, Laís, você como a coordenadora também desses cursos da fábrica, a Fábrica de Artes é um mundo, né, de opções ali, principalmente no investimento
as artes de formas gerais, mas especialmente a música, né? É verdade, é verdade. Hoje, Sérgio, a gente está com cerca de 70 cursos diferentes. 70 com cursos? modalidades, idade. Então, realmente, a gente contempla todas as áreas das artes. Tem teatro, tem dança, tem pintura, que é um curso novo, pintura a óleo. Tem também música, e na música tem uma infinidade de cursos hoje. A gente tem música popular, tem música erudita, então tem muita coisa bacana que vale a pena conhecer, né? E os pais que nos assistem agora, eles sempre desejam, um desejo, acho que de todos os pais, que os seus filhos toquem um instrumento. E tocar um instrumento não precisa necessariamente de ser já um dom nato, né? Pode desenvolver a técnica, pode ser, e isso é terapêutico também, não é? É verdade, é verdade. Na verdade, as pessoas têm um mito, né? Uma coisa na cabeça delas que só pode tocar se for genial. Não existe isso. Música é para todos, né? A arte é para todos, e a arte é uma comunicação. A arte, ela, na verdade, se comunica. Se for olhar, a linguagem universal é a arte, né? Então, a gente traz exatamente essa possibilidade de que qualquer pessoa pode aprender. E a nossa metodologia, as pessoas vão sair tocando música, cada um no seu nível, no seu ritmo, mas é importante fazer música. E para os seus objetivos também. E para os seus objetivos também. Tem pessoas que... A gente tem alunos, por exemplo, ex-alunos hoje, que se formaram, tiveram um tempo na fábrica de artes e hoje entraram na faculdade de música, por exemplo. Porque querem, o seu objetivo de vida é a profissionalização, Exatamente. É viver da música, viver com a música. Sim. Tá lá. Agora, outros, não, eu quero ali tocar o meu violãozinho, quero ali tocar a minha flautazinha, Exato. tocar o meu triângulo. Triângulo também ensina lá? Então, na musicalização tem. Ó, que isso, hein? Ai, mas é exatamente isso. E acho que as pessoas têm essa oportunidade de aprender esses instrumentos que são tão ricos. E, na verdade, como você disse, né, Sérgio, é a questão da formação pessoal. Então, tem pessoas, por exemplo, que acham que isso é só para quem é da elite. Não é para quem é da elite. Hoje, por exemplo, o curso na Fábrica de Artes de Dança é o mais barato de Belo Horizonte. Então, assim... E num nível... No nível tão igual altíssimo. ou maior do que muitos Exatamente. lugares aí, muitas companhias de dança. Exatamente. Então, os cursos têm um preço muito acessível e os professores são altamente qualificados para justamente proporcionar uma educação musical de qualidade e artística, né, de qualidade. E até porque a gente tem sempre que frisar isso, né, Laís? A questão da representatividade. Sim. Ali é a excelência do que fazemos e fazemos para quem? Para Deus. Para Deus. Então, isso exatamente. é muito lindo, né? Exatamente. A gente estava até conversando há pouco ali sobre como as pessoas ainda sentem essa distância com os instrumentos, né? A gente tocou outro dia numa igreja, vou te contar um caso, Sérgio, que foi muito engraçado. Nós tocamos numa igreja e aí, assim que a gente tocou, aí a pessoa falou assim, nossa, gente, eu estou me sentindo uma cantata de Natal. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Uau, cantata de Natal. E não é só isso. Música é o tempo todo. A música pode estar presente. As pessoas podem ter acesso aos instrumentos musicais que aparentemente parecem ser tão distantes de uma orquestra. A Fábrica de Artes tem uma orquestra, inclusive, que é a orquestra da Fábrica de Artes. Nós temos a orquestra que toca na igreja. Então, essa é a realidade que nós queremos para as igrejas. A arte ela tem que estar nas igrejas, né? No meio cristão. E isso é importante pensar, por exemplo... O pastor que está nos assistindo, a pastora, talvez um padre, enfim, um sacerdote que for aí, estiver nos assistindo, é uma opção para que eles invistam ali, motivem ali os seus membros, voluntários, seus fiéis ali, para se aperfeiçoarem. Até para poder fazer essa ideia de que para Deus tem que ser excelente. Sim. Não é, não, eu faço para Deus, eu é o meu melhor e pronto, acabou e parou por ali. Não, pode melhorar, então tem que fazer também. E agregar mais. Tantos instrumentos lindos, ali do pessoal que veio, né, hoje aqui com a gente, que a gente anunciou como banda da Fábrica de Artes. Mas não é isso só, fica muito restrito pela pluralidade que ali a gente vê. Porque tem representação da orquestra. Isso, tem representação da orquestra, da música popular. São professores, inclusive, da Fábrica de Artes. A gente tem a Mariana, que é professora de cello. Tem o Alisson. A Mariana, professora de violoncelo, cello. De cello, que é mais íntimo, né? É para quem é mais íntimo. O Alisson, professor de viola.
E o Taulio é professor de violão e também de guitarra. Então, das cordas... E você é professora de piano, professora de técnica vocal, de tudo também. Eu sou professora lá também e também na área do louvor, do Ministério de Louvor, né? Que tem muitas outras áreas dentro do Ministério de Louvor também que eu atuo. E professora de piano. E o Taulio, ele apresenta a prática em conjunto, que é a música popular, que é algo que as pessoas falam, ah, mas então eu vou aprender também a tocar em banda? Vai servir para a minha igreja? Vai ser útil? Vai. Lá na Fábrica de Artes tem aula de percepção musical, tem aula de prática em conjunto também, que é importante as pessoas aprenderem a tocar junto. É aquilo que a gente falou, né, da excelência. Precisamos ser excelentes. E, Laís, a gente também tem que ressaltar que a Fábrica de Artes também, ela atinge para alcançar todos os públicos, crianças aos idosos, né? Exato, exatamente. Lá o que tem para as crianças e a partir de qual idade? Sim, a gente tem um Baby Class, que é para balé para criança. Então, assim, as crianças começam com 3 aninhos ali, então já estão ali tendo a experiência. Tem espetáculo no final do semestre, que é muito legal, essa experiência de tocar, de dançar em público, né, de ter a experiência do palco. E também para crianças também tem música, a partir dos 4, 5 anos. Eu mesmo tenho aluno de 4 anos a 76 anos. Então, tem para todo mundo, tem para todas as idades, para todas as faixas etárias. E desmistificar também. Todo mundo aprende música, cada um no seu tempo, né? E do seu jeito aí, então, e com aquilo que tem mais ali, talvez, mais gosto. Não adianta falar que o menino vai botar na aula de piano, mas o menino gosta de piano, ele gosta de instrumento de corda. Não resolveu. Exatamente, não é assim? Exatamente. Então, papai, mamãe, fica aí esse recadinho para você, esse convite e mais ainda essa direção para você investir na sua vida e na vida dos seus filhos também, na vida de quem você ama. Porque música, como a pastora Laís falou aqui a respeito dessa arte, da comunicação, é a música, todas as artes, elas se falam, devem se falar, e isso expressa em todo lugar do mundo, inclusive para o coração de Deus. Exatamente, não é isso? pastor, exatamente. E a gente tem um espaço que é um espaço único, um espaço ímpar. Não, ali é sensacional. Ali não tem base, a gente conhece... Eu desafio a um pai ou a mãe, ou quem quer que seja, um jovem, não sei, for à Fábrica de Artes para olhar a estrutura, se não quiser ficar porque não gostou, porque ele entendeu que não tem mínimo de excelência ali, eu mudo de nome. Exatamente. Lá, na hora que você entra, você já entende, é excelente. Então, ali, logo a estrutura, os profissionais e todo um carinho que a gente tem para receber, sabe? E esse anseio também para que novos alunos cheguem, para que a gente possa contribuir com a formação artística de muitas outras pessoas e vai ser um privilégio para nós. Então, mesmo que seja para conhecer, passa lá na Rua Formiga, 450. Está aí o endereço na sua telinha, Rua Formiga 450, Lagoinha, é a região ali, o bairro, né? Rua Formiga todos conhecem ali. Sejam lá, vão lá, com certeza você vai amar, seus filhos vão adorar, além do ambiente super especial também, esse acolhimento e a excelência em todos os níveis. E as inscrições já podem ser feitas ali no local, exato. O pessoal também pode conhecer ali pelo site fabricadeartes.org.br. Isso, exatamente. Tem o site, tem as redes sociais da Fábrica de Artes também, que é Fábrica de Artes Oficial. E também nós temos ali, é muito fácil acesso, sobe Antônio Carlos, vai lá para conhecer. Maravilha! Laís, quero te agradecer, mas eu quero te liberar para você tomar o seu lugar, porque a gente quer ouvi-los mais um pouquinho nessa segunda-feira maravilhosa. Ok, obrigada, pastor Serginho. Obrigadíssimo. Pode tomar aqui. E eu quero falar aqui para você, meu querido, minha querida telespectadora, telespectador. Hoje você também tem um convite para poder atender. Às 19h30, na Lagoinha, 1 ano de culto Noite dos Milagres. Você pode ir levar sua família, palavra de Deus para você, com a presença ali de Eli Soares, entrada franca, estacionamento fácil, né? Lanchonete, toda a estrutura, pode combinar aí com os colegas de trabalho, para sair do trabalho e ir direto para lá. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais. 1 ano de culto dos milagres, segunda-feira, hoje, 19h30, na Lagoinha. E agora, para a gente ir para aquele rapidíssimo intervalo, nós vamos aqui ao excelente, lindo som aí dos nossos queridos professores da Fábrica de Artes da Lagoinha.
com o nosso De Tudo Um Pouco, que tem de tudo muito pra você, muito conteúdo, muita informação, porque você merece aí o melhor. Isso mesmo. Vamos falar aqui, gente. Deixar aqui primeiro o WhatsApp, 319-8402-9756. Já está aqui nas minhas mãos. Coloca seu nome, o nome da sua cidade, para a gente mandar um beijo para vocês. Tira suas dúvidas também. Ou então, manda aqui sua participação, manda beijo. Aproveita que a gente quer realmente estar utilizando esses meios aqui de comunicação para a gente estar nos aproximando mais. Dados divulgados aí pela Associação Brasileira das Entidades aí dos Mercados Financeiros e de Capitais indicam aí que a maior parte dos brasileiros continua guardando dinheiro aí na poupança, mesmo aí não sendo aí a melhor opção. Né? Sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o mestre em administração, Leandro CD Silva. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom ter você aqui conosco. É um prazer estar aqui. Vamos falar de uma coisa bem bacana, né? Investimento. Dinheiro. Pois é. Leandro, quando fala poupança, às vezes fica coisa, poupança, aquela coisa antiga. Mas é muito forte ainda. A gente tem que entender o seguinte, por exemplo, quando eu vejo alguns colegas meus do ramo falando, Sim. Tem muita gente que fala assim, o brasileiro tem que aumentar investimento. Primeiro, antes de falar de investimento, a gente tem que aumentar a renda. Sim. Se você vai poupar, se você vai sim, investir, sim. você tem que ter renda complementar. Você não pode simplesmente chegar, deixar de comprar comida e aquela questão, pagar a luz, para você entrar no mercado de ações. E a poupança, ela ainda é, de todas as formas de investimento, por incrível que pareça, a mais simples. Você abre uma caderneta de poupança hoje, uma conta poupança, não é nem caderneta mais. Numa lotérica, eu tenho vários casos que, por exemplo, esses estudos não apontam, mas, por exemplo, a poupança continua sendo o maior nível de investimento de todos os brasileiros. Mas por quê? Eles não perceberam que o microempreendedor, aquela doninha de casa que está trabalhando, vendendo ali os quitutes, os bombons, eles estão utilizando uma conta poupança porque é uma conta mais barata para ela poder manejar mensalmente. Sim. Então, nós temos um nível de investimento muito alto, mas, por exemplo, também temos uma possibilidade dos brasileiros estarem utilizando a conta poupança como uma forma de manejar seu dinheiro sem, por exemplo, ser mordido pela parte da tarifa bancária, que é doído, né? Você acha também que pelo fato, às vezes, de tem menos riscos? Na verdade, tem grandes riscos. Nós tivemos na nossa história brasileira aquele confisco da poupança que, pelo amor de Deus, né? Foi uma das coisas mais assintosas que nós tivemos, é contra qualquer regra de Constituição. Sim. Mas é importante que a gente entenda que não existe nada neste mundo que não tenha risco. Tudo tem um mínimo de risco. Okay. Só que a poupança, ela ainda é, ao meu ver ainda, especialmente para uma classe média, uma classe talvez menos favorecida, talvez aquela que ela mais confia ainda. Sim. O mercado financeiro é meio complicado. Temos, por exemplo, N casos, eu tenho 2 que são de conhecidos meus. Teve um grande colega meu que perdeu R$150 mil em 3 dias de investimento do mercado de ações. O cara está dopado, ele está em tratamento de psiquiátrico, ou seja, é doído você ver todas as suas rendas serem perdidas. Mas por que ele perdeu isso, Leandro? Ele errou? Não. Ele entrou no processo do investimento mais agressivo, Sim. Que não é o caso da dona de casa, não é o caso da maioria dos brasileiros. Mas muita gente se aventura sem saber de fato quais são os grandes riscos que estão implícitos. E eu falo, é fácil ganhar dinheiro? Não, perder é muito fácil. E você tem um outro caso que você ia falar? E tem outro também de um colega meu que entrou, ele aposentou e começou a sair do mercado conservador e começou a ir para esse mercado mais agressivo, né? E começou a ganhar dinheiro. Eu me lembro que ele ficava assim, Leandro, você também tem que investir dinheiro. Eu falei assim, cara, eu não vou. Porque tem que estar disposto a perder também. Exatamente. Eu não sou um cara que eu não estou disposto a perder. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma família para manter. Então é uma questão que a pessoa que está em casa, ela tem que entender que, por exemplo, eu vou investir e vou colocar em risco a minha família? Não, Sim. Nunca. Tá? Agora está sobrando, dá, né? O problema é que ele está sobrando. A questão toda é sobrando. Ele perdeu 50 mil numa noite. Comeu todas as divisas dele, ele teve que fazer toda uma reestruturação, ele passou a noite inteira tentando recuperar isso. Então eu sempre falo que a pessoa tem que investir sim. Só que existem outras formas alternativas à poupança que talvez vão gerar algum risco
menor. Acho que essa é a grande coisa que os economistas, os profissionais não falam, porque é muito fácil falar, vem para o banco e faça investimento. Aí na hora que a pessoa que está nos escutando aqui vai lá e perde seu dinheiro no outro dia, ela vai ficar com raiva de mim, vai ficar com raiva da gente, entendeu? Então eu falo, a gente tem que fazer uma coisa muito bem pensada, tem que ser muito bem planejada. Eu vou repetir uma coisa que eu disse há uns minutos atrás, é muito fácil perder dinheiro. Vamos colocar, eu queria que a gente falasse um pouquinho das principais tipos de investimento. Vamos lá. Coloca a primeira tela aí, por favor, fala Tesouro Selic, né, modalidade aí do Tesouro Direto, que remunera o investidor com base na taxa Selic. Explica para a turma como que funciona. O que o cara vai fazer? A taxa Selic ela é suplantada pelo governo para poder fazer a economia subir e crescer. Então, se você tem, por exemplo, um título que está atrelado ao crescimento da taxa Selic, você cresce junto. Se você tem um título que é atrelado à baixa da Selic, você cresce. O que o governo está fazendo? Seja uma taxa Selic, seja um tesouro de renda fixa, que a gente tem hoje o tesouro pré-fixado e pós-fixado, o que nós temos hoje é o governo captando dinheiro. Ele está dizendo para a população brasileira, dizendo assim, me empreste dinheiro para eu poder emprestar para as empresas públicas. O risco é menor? Sim, mas tem. Tá? É uma questão que eu falo, que eu chamo até muita atenção. Muita gente vai ao banco ou então vai para essas casas de investimentos. Nunca deixe que o seu gerente de contas ou de conta bancária, aquela questão toda, faça o investimento para você. Peça que ele te explique inteirinho por inteirinho quais são os riscos que estão explícitos e qual que é a rentabilidade real que você pode ter. Porque você pode estar falando assim, vou botar aqui, vamos colocar uma coisa baixinha aqui, uma renda fixa pode começar com R$50, você tem hoje como fazer isso. Mas uma pessoa tem 3, 4 mil reais e quer fazer esse investimento. Aí ele está pensando que esses 3, 4 mil reais vão voltar de repente daqui a 3, 4 meses. Não, uma renda pré-fixada pode ser que você só possa fazer essa retirada total em 2025. Então, até isso tem que ser muito bem explicado. Para não ser pego surpresa. Exatamente, não é só o retorno do seu investimento. É assim também quando que você precisa desse investimento. Sim. Isso explica em parte também o porquê que a pessoa acaba indo para a poupança. Por ela ter essa disponibilidade. Gente, botou dinheiro na poupança, hoje saca amanhã. Ah, não ganhou nada. Mas são coisas que eu falo que não é cultural do brasileiro o investimento. Nós temos uma cultura de um fundo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a questão dos imóveis. Né, que a gente tem as letras de imobiliários, nós temos fundos imobiliários, mas inicialmente o brasileiro começa agora a procurar alguma forma de dar mais uma garantia para os filhos. O que o americano já faz desde mais ou menos uns 50, 60 anos, que é fazer uma poupança forçada para garantir que o filho vá, por exemplo, a uma faculdade. Tem que se pensar nisso hoje. Entendi. Tem um outro também tipo, que é o fundo de renda fixa, que é aí, ó, condomínio de investidores, administrado por um gestor responsável por gerir a compra e venda de títulos públicos e privados, né, para gerar rentabilidade aos investidores, sob regras definidas antecipadamente. Eu vou ilustrar isso de uma forma bem legal, bem simplista para a gente, né? Basicamente, o que a gente tem, na verdade, são grupos privados, na sua grande maioria, que precisam de dinheiro, por exemplo, para poder tocar uma obra. Sai muito mais barato eu captar no mercado com as pessoas que têm dinheiro parado em casa do que eu pegar de repente no banco. Hoje um empréstimo bancário, a gente sabe que as taxas estão bastante complicadas. Então o que o cara fala? Leandro, me compra aqui um percentual desse fundo imobiliário, então de repente dessa renda aqui, eu vou te garantir que depois que você investir um determinado valor, sob determinada forma contratual, eu vou te remunerar sobre um percentual X que está estipulado em contrato. Então, por exemplo, agora está bombando no Brasil agora, são os investimentos desse modelagem que são de resorts altamente épicos. Né? Então, as pessoas estão chegando e falam assim, olha, você paga durante 7 anos, eu tenho isso aqui, vai dar um valor X, você tem 7% desse imóvel, então mais, cada um vai de acordo com aquela questão toda, terminou 7 anos, eu vou te remunerar a tantos por cento, com a correção X, que é determinada em contrato, e aí a pessoa faz os cálculos se vale a pena ou não. Mas é muito interessante, porque normalmente se esse investimento estiver atrelado a um grupo muito forte financeiramente, a possibilidade do risco é menor. Entendi. E tem um outro aí que
letra de crédito imobiliário ou do agronegócio aí. Título de crédito, né, com uma rentabilidade que varia de acordo com os créditos imobiliários ou do agronegócio. Basicamente, o que nós temos aí? É o agronegócio e são as grandes construtoras buscando dinheiro também com a gente. O grande risco que eu vejo nisso hoje em dia, especialmente do agronegócio, que é a minha grande área de atuação que eu sempre mexi, é que o agronegócio ele depende do humor do nosso comércio exterior brasileiro. Então, por exemplo, vamos dizer que de repente nós estamos, que nem agora, o nosso agronegócio está bombando, nós estamos com a precificação dos produtos internacionais lá em cima, os produtores rurais estão ganhando dinheiro, a sua remuneração vai ser mais interessante. Mas e se de repente nós tivermos, por exemplo, com os preços sendo vendidos abaixo do valor que você deveria ter de remuneração? Então, é importante entender da mesma forma que o agronegócio agora está no momento interessante, o imobiliário não está. Que exatamente nós estamos passando por um processo de construção civil, nós estamos aí basicamente 4 anos de recessão na construção civil, é um risco maior. Por isso que eu reforço muito essa fala e desde quando eu vou dar uma entrevista ou vou falar isso para os meus alunos, eu sempre falo assim, de caldo e galinha prudência nunca é demais. Especialmente quando se trata do seu dinheiro. Então, é importante você sentar e falar assim, tá, me explica como é que esse cálculo chegou aqui, me explica como é que quais são os riscos implícitos. Daí a gente tem algumas outras formas de diminuir também esses riscos. Entendi. Leandro, dentre esses aqui, né, tem gente perguntando aqui, qual seria mais seguro? Nenhum. Tô brincando. Tem uma ordem? Na verdade, o Fundo de Renda Física, que é o Tesouro, né, o Tesouro Nacional, seria hoje o com o menor risco possível, porque você tem um governo e a gente sabe que pode entrar um determinado partido político ou sair outro, mas nenhum país do mundo vai deixar que a confiança do seu investimento caia, porque a partir do momento que o governo vai dar um calote em cima de suas pessoas, todos os investimentos internacionais vão sair do nosso país. Então, ali possui uma maior segurança. E os fundos imobiliários hoje, que são ainda, talvez, os com menor risco, se nós tivermos atrelado que esses fundos que estão fazendo investimento são fundos que possuem uma capacidade financeira de investimento real. Ou seja, é muito importante também a pessoa que está fazendo investimento, evitar empresas picaretas. Infelizmente, nós temos isso. Sim. Então, seria o Tesouro melhor, Tesouro depois Nacional, isso. letra e, por último... Os nossos agronegócios, fundos, aquela questão toda. E tem outras formas. Nós temos os certificados de depósito bancário, são os CDBs. A gente poderia ficar aqui 10 horas falando sobre N formatações. O que eu acredito que é importante que a gente transmita, a gente passe isso para a pessoa que está lá nos assistindo, o telespectador, a telespectadora, por exemplo, entender que existem fundos garantidores do investimento. Ou seja, na hora que fizer um investimento, dizer qual é a garantia que você me dá. Essa é uma resposta que tem que ser dada no ato do investimento. Entendi. Ninguém vai fazer investimento mais. Vai fazer investimento. Né? Temos como... Quando você falar assim, qual a garantia que você me dá? Pois é, mas eu acredito que muitas das vezes a gente está conversando dentro do país e se preocupa demasiadamente com os bancos e se preocupa com a pessoa que está fazendo investimento. Sim. Eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que eu estou conversando, nesse momento que a gente está aqui, de que a pessoa tem que fazer o seguinte, investimento tem risco? Sim, tem. Pode dar certo? Sim, pode. Mas faça muito bem planejado. No final das contas, é isso que eu quero, que uma pessoa me encontre no meio da rua ou de repente pelas mídias sociais e fala assim, Leandro, muito obrigado pela sua dica, muito obrigado pelo seu conselho. Tem pergunta chegando? Coloca aqui o nome da sua cidade e o seu nome. Preciso de dinheiro. É aconselhável o empréstimo? Depende. Se o que você vai faturar seja maior do que você vai pagar de taxa de juros, sim. Não vejo nenhum problema. Então, o grande problema é você, por exemplo... Lá de Divinópolis. Deus abençoe, Luciana. Terra linda, né? Terra linda. É importante fazer esse cálculo. Eu tomei um empréstimo para poder fomentar uma empresa minha. Essa empresa vai me trazer uma contrapartida financeira maior do que o empréstimo, os juros de empréstimo? Sim. Eu vou tomar um dinheiro emprestado para gastar, não vai me trazer retorno? Me desculpa muito. Isso aí não é investimento, isso chama-se gasto. É uma diferença. O empréstimo bancário é sempre da seguinte forma, chama-se alavancagem financeira. Eu tenho que utilizar o dinheiro dos outros para fazer com que eu fique cada vez mais rico.
Essa é a questão que você tem que levar em casa. Você tem que usar o dinheiro do banco para você melhorar a sua vida. E não simplesmente, eu vou gastar um iPhone X. Ah, bacana, 10 mil. O que isso vai te trazer de improvement? Vai te trazer de melhoria na sua vida? Absolutamente nada? Então não vai pegar dinheiro emprestado. Faz uma poupança, vai fazer um investimento da poupança no fundo de renda fixa, daqui a 5, 10 anos compra o iPhone X. Agora, você tem uma possibilidade, uma oportunidade de investimento, por exemplo, conhecimento. Nós estamos num momento agora que vários brasileiros estão utilizando FIES ProUni para poder estudar. Sim. Vamos estudar, porque quando você estuda, você tem uma possibilidade de ascensão profissional e pessoal. Vale a pena pegar o dinheiro emprestado. Entendi. Nesses casos, sim. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para essa câmera. Gente, é importante sempre lembrar o seguinte, eu falo uma coisa que algumas pessoas não entendem de vez em quando, mas dinheiro só gosta de quem trata ele bem. É a maior realidade. Né? Então você está em casa, você está aí pensando, lembra o seguinte, primeira coisa, pensar numa segurança patrimonial e familiar. Primeira coisa disso. Aí eu quero viajar, quanto vai gastar? 10 mil reais. Você vai viajar agora ou você vai pensar de repente fazer uma economia para poder chegar? E o mais importante, sempre entender qual que é o mínimo que você tem que ter. Eu tenho que respeitar o quanto que eu ganho. Eu não posso viver gastando mais do que de repente arrecado, que é um problema que nós temos no Estado. O Estado arrecadou mais do que podia e estamos com o Estado quebrado. Isso acontece com a família, né? E a diferença é que a família precisa de salário, o Estado usa tributo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.